Olá, muito boa noite. PUC TV Esportes no ar nesta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2014. Parece mentira, mas não é. Mais um filho nasceu aqui na nossa equipe. Dessa vez foi o filho do Pasquetto, nasceu hoje por volta de 5h30, 6 horas da manhã, depois de ontem do André Isaac Filho nasceu. Hoje foi a hora do Antônio Pasquetto nascer. Então vocês vão ter que me aguentar até sexta-feira, com a ajuda aqui dos nossos colaboradores, nossos comentaristas. E hoje trazemos para vocês as últimas notícias do Atlético, do Goiás e também do Vila. A bola não rola, mas assuntos não param de chegar nestes três clubes. Além de outras notícias também importantes, né, no futebol nacional. Vou dar meu boa noite aqui para o Doni. Tudo bem, Doni? Boa noite. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Então nós vamos ter que te aturar. Nós aturamos com o maior prazer. Boa noite ao Jean, damas. Boa noite aos telespectadores da PUC. Eu diria até que houve um upgrade aqui, né, Jean? Melhorou muito aqui o negócio. Vamos, inclusive, fazer um abaixo-assinado para que o André e o Pasquetto continuem trabalhando bem nesse outro campo aí. Essa moda não pode pegar, né, Doni? Se essa moda pega... Pois é o problema, né? Mas felicidade a eles e muita saúde, vida longa para os recém-nascidos aí. Graças a Deus está tudo bem. E do futebol... no esporte as coisas vão caminhando. Muita conversa, muito disse e me disse, como você disse, Luciana. A bola não rola, mas o que rola de conversa, rapaz, é muito. É isso aí, muito boa noite, Jean. Realmente dezembro, janeiro e fevereiro é o mês da especulação. É o que a imprensa esportiva mais faz nestas férias dos jogadores, mas não nossas, né? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite abençoada para você de casa. Donizete Araújo. E falando de especulações em relação ao Goiás, dizem que o Ricardo Drubski pode dar a resposta hoje. Hoje, falta pouco. Se fica ou não fica. Como as coisas mudaram no Goiás, né? Ficar esperando um técnico que foi 12º no Campeonato Brasileiro para ele decidir se quer continuar no Goiás. Em relação ao Goiás, uma notícia boa. Sim. Thiago Mendes. Ele ficou na seleção do Armandão. Né, que é a média de notas que é dada pelos jornalistas durante todas as rodadas. Ele foi o segundo volante mais bem pontuado, mais bem votado, e está nessa seleção. É isso aí. Bom, o Jean já começou o assunto Goiás, então é esse assunto que a gente vai começar no nosso programa desta terça-feira. O Vila já tem o seu técnico decidido, o Atlético também. E, enfim, nesta noite, vamos saber se Ricardo Drubski continua ou não no comando do time esmeraldino. Elenco de férias. Após o término do Campeonato Brasileiro, os jogadores só irão se reapresentar dia 6 de janeiro. Durante este período, discussões, renovações e contratações na pauta. O técnico Ricardo Drubski, em reunião com a diretoria, acerta detalhes quanto à programação, mas uma proposta tentadora tiraria o treinador do Goiás? Enquanto não tem proposta nenhuma, o que a gente está fazendo é discutir a nossa permanência. A gente está discutindo alguns detalhes e vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem, com certeza, a gente dá o veredito final, se fica ou não. Mas não tem proposta nenhuma, é lógico que se a gente ficar disponível no mercado, alguma coisa vai aparecer, mas por enquanto não tem nada. Com a vitória por 4-2 sobre a Chapecoense no último domingo, a 12ª colocação. E o time esmeraldino encerrou o Brasileirão, quebrando uma sequência de resultados negativos. Nós fomos muito infelizes de pegar uma sequência contra adversários poderosos e disputando objetivos muito fortes, né? Então, mesmo assim, a gente fez um ótimo jogo contra o Cruzeiro. Fizemos um segundo tempo contra o Corinthians muito bom. Fizemos um jogo contra o Internacional muito bom. Enfim, não jogamos a toalha. Fizemos um primeiro tempo contra o Atlético Paranaense muito bom. Mas 4 jogos fora de casa, 3 jogos com a arena cheia, um com quase cheio. E não foi fácil. Então, jogamos aqui em casa agora, com o time desfalcado, mas o adversário também desfalcado. E a gente conseguiu uma vitória maiúscula e poderíamos até fazer mais. Então tá, a gente ouviu o Ricardo Drubski hoje à noite, né? Agorinha deve sair a notícia se ele continua ou não. E ele disse que não tem, né, convites de outros times
Vocês dois acreditam mesmo? Você acha que o mercado do Ricardo Drubski não está tão forte depois dessa campanha que ele fez com o Goiás? Não, ele vai ter convite de algum time para quê? Isso aí, de tudo que ele falou aí, Luciana, esse é o que é mais certo, porque... É que ele não tem convite? Não deve ter não. Ninguém começou a negociar ainda. O Drubski não é treinador de primeira linha. Então não é como o Mano Menezes, que está saindo do Corinthians, já tem o Palmeiras querendo contratar. O mercado de treinadores no Brasil, na realidade, tem um grupinho muito pequeno ali, que fica sempre se revezando nos pulando de clubes. time em time, né? O Drubski não é desse grupo. Então, eu acho que não é isso que pode influenciar a permanência dele ou não. Eu acho que o que influencia mais é a própria proposta do Goiás, né? Porque o Goiás tem uma ala da diretoria, essa diretoria mais executiva, que aparentemente quer a permanência do Drubski. Mas há conversas, não tem jeito a gente confirmar, que o Alê Pinheiro não quer. Então, quer dizer, mas então o Alê Pinheiro vai mandar ele embora? Não, mas aí faz uma proposta que ele não considere boa, aquela coisa toda, né? Eu não sei, acho que é só por conta disso aí mesmo. Eu não acho que o Drubski tenha nenhum outro time pretendendo ele não. E, sinceramente, eu não vejo, com o trabalho que ele realizou até agora, nenhum clube maior do que o Goiás preocupado com o Drubski. Eu ouvi uma conversa, Sim. do tamanho que eu ouvi, especulação, né? Aí, que eu não acredito muito, que o Vasco estaria querendo o Drubski. Conhecendo o Eurico Miranda, eu acho isso muito difícil de acreditar. E para você, Jean, você acha que o Ricardo tem motivos de sobra para aceitar logo esse convite do Goiás para permanecer no comando ou não? Ele pode estar escolhendo que time que ele quer ir, esperar mais um pouco? Ele tem seus motivos, né? Depende Sim. muito da proposta e aquilo que ele pretende na sua carreira ainda como meta de trabalho. Aquilo que o Doni falou é muito verdade. A oportunidade que ele teria de entrar entre os treinadores grandes do futebol nacional, ele perdeu, que foi no Atlético Paranaense. Começou até bem o trabalho que fez lá, muito até bajulado, muito superestimado pela imprensa nacional, participando de vários programas por ser teoricamente muito bem alimentado, muito bem abastecido de informações, mas o trabalho dentro de campo, dentro das quatro linhas, não surtiu efeito. Tanto é que de lá para cá, o clube médio que ele conseguiu treinar é agora o Goiás. E em relação a propostas, ele vai ter propostas. Não vão faltar propostas. Agora, de clubes menores do que o Goiás. Os clubes maiores... De Série B também? Os clubes maiores, eu penso que o mercado dele é muito restrito. Pode surgir uma ou outra proposta ou sondagem, ou depois dos campeonatos regionais iniciados, precisando fazer uma substituição. Agora, de início de trabalho, por aquilo que fez no Atlético Paranaense e por aquilo que fez no Goiás, que foi um trabalho razoável, um trabalho comum, eu penso que não tem times maiores que o Goiás querendo o trabalho dele. Agora, o que pode inviabilizar a permanência dele aqui é aquilo que o Doni falou, o tipo de proposta. É o tipo de material humano que vão dar para ele trabalhar, a proposta financeira que foi feita. É muito ruim para um profissional que, quando se oferece uma diminuição de salário, até acho que ele não merece uma majoração ou ganhar um aumento por aquilo que fez no Goiás. Mas diminuição, geralmente, profissionais que se prezam não aceitam. Agora... Desculpa, Luciana, talvez até não seja para ele. Para ele até talvez tenha aumento já. Mas a gente sabe que o treinador tem uma comissão técnica. Tem os caras que vêm junto com ele, é o cara que edita imagem para poder fazer a pré-eleição, é o não sei quem, é o não sei o que. Talvez sejam esses os profissionais que o Goiás não queira dar aumento ou coisas assim. Eu acho que ele teve a oportunidade no Goiás também. O Anderson Moreira, por exemplo, discípulo dele, veio e no Goiás ele acabou com... Mas ele vinha do Fluminense, né, já com um trabalho bom naquele mandato tampão que ele fez enquanto o Abel não vinha. Sim. E ele consolidou a presença dele no Goiás, inclusive com o título de Série B. Não importa, é Série B, mas é um título nacional. O Drubski não fez isso. O Drubski fez um trabalho que... Para o tamanho do Goiás no campeonato nacional e para a fama, o reconhecimento que o Goiás já tem fora do estado, não foi um trabalho que impressionar ninguém. Então tá. E eu já estou pensando na frente, né? Caso o Ricardo Drubski não aceite, né? Não queira ficar aqui na próxima temporada, é exagerado a gente pensar em trazer um técnico de Série B para o Goiás? Em relação ao salário que é do Ricardo Drubski?
Não é exagerado, nós temos muitos treinadores emergentes, assim como você consegue trazer jogadores de Série B que se adaptam muito bem em Série A, você consegue em relação a treinadores. Eu acho que até o Goiás, ele foi muito bem quando adotou essa linha com o Anderson, depois tentou com o técnico que veio do Santos, me foge o nome dele agora. O Claudinei. O Claudinei aí não teve uma sequência, o trabalho dele não teve efeito. E aí veio o Drubski, um treinador que estava um pouco fora do mercado. Acho que o Goiás, pela política financeira, por aquilo que tem para contratar em relação a jogadores, não precisa de treinador medalhão. Ele precisa de um treinador que tenha a filosofia histórica do Goiás, que é treinar um time para toques de bola. E isso, nós temos treinadores em qualquer série. Por exemplo, o Emerson Maria. O Emerson Maria esteve aqui no Crack de Catalão, depois foi para Avaí, outros times do interior de Santa Catarina, e agora acaba de ascender, sendo campeão brasileiro da Série B. Era um treinador que estava aí, que sempre mostrou qualidade, os times jogando ofensivamente, tecnicamente muito competentes, e o Goiás não aproveitou a oportunidade de ter um treinador muito barato, com muita qualidade, que estava aqui. É isso aí. Mas eu acho que o Goiás agora não... Se ele trocar de treinador, ele não vai trazer um treinador do nível do Drubski, não. Ele vai tentar outros treinadores e tem muita gente nesse nível disponível. O Wagner Mancini, por exemplo, não vai ficar no Botafogo. É um treinador de nível maior, está mais elevado, está acima do Drubski. Ele já foi campeão da Copa do Brasil, essa coisa toda. Tem gente aí para ser contratado, sim. Vamos deixar de falar um pouquinho do futebol profissional, vamos falar do Sub-20, porque hoje teve jogo entre Chapecoense e Goiás, né, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, e o Goiás perdeu mais uma. Saiu um gol aos 40 minutos do segundo tempo. Quem fez o único gol foi o Igor Luz. No finalzinho do jogo também teve uma chance do Goiás aos 47 minutos. Então é o segundo jogo do Goiás, segunda derrota no Brasileiro Sub-20. A primeira derrota foi para o Atlético Mineiro e dessa vez agora para a Chapecoense. Eu tenho para vocês aqui a classificação. O Goiás está em quinto, né? Em primeiro Atlético Mineiro, em segundo Chapecoense, em terceiro Grêmio, em quarto Fluminense e em quinto Goiás. Lembrando que apenas os dois primeiros colocados são classificados. Goiás ainda joga com o Fluminense e ainda joga com o Grêmio. Dá para avaliar como foi o futebol de base do Goiás neste ano? Ele ganhou todos os regionais. Na Copa do Brasil foi até as quartas de final, né? E pelo visto no Brasileiro Sub-20 não vai conseguir a classificação. Regionalmente o Goiás, aqui no estado, ele é muito poderoso, porque ele tem uma estrutura muito boa. Então os jogadores do Goiás têm mais saúde do que os adversários. Enfrenta normalmente, aqui nos últimos anos, o Goiás tem tido como grande rival o Goiânia. O Goiânia não tem estrutura. Então, o Goiânia pode até ter bons jogadores, mas não tem a devida saúde. O Vila está preocupado aí em se organizar, que também é um clube que tem categoria de base boa. E o Atlético, a gente sabe que não investe em categoria de base. Aliás, no meu ponto de vista, é um erro do Atlético. Porém, quando sai o Goiás... nesse torneio, eu acho que o Goiás está eliminado. Eu assisti hoje o primeiro tempo desse jogo. O Goiás... o Chapecoense ficou atrás e o Goiás não conseguiu fazer o gol. Ficou com a bola no pé e não fez o gol. É isso aí. Na voz do Doni Araújo, confira as últimas ofertas do Tatico. Ok. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico. Barato todo dia. Creme de tratamento capilar Novex, quilo R$ 9,97. Lava-roupas líquido Tichan IP, R$ 16,99. Panetone, fabricação própria, 400 gramas, R$ 2,99. Toalha de banho Santista Disney ou sandália feminina Cockpit, par R$ 19,90. Açúcar cristal Ibiá ou Eco Açúcar, pacote 5 quilos, R$ 5,27. Pêssego nacional ou nectarina nacional, quilo R$ 3,25. Cereja, 100 gramas, R$ 1,48. Banana prata ou melão comum, R$ 1,36 o quilo. Tomate, quilo, R$ 1,29. Laranja ou berinjela, quilo, 75 centavos. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. É isso aí. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no PUC TV Esportes e a seguir
O assunto é Vila Nova, demorou, mas Vladimir Araújo, né, está confirmado, será mesmo o técnico para a próxima temporada. E também tem mudanças lá na área do preparador físico. O Alexandre Irineu está fora dos planos aí da diretoria do Vila. E nós voltamos em 2 minutos. É isso aí, de volta aqui no PUC TV Esportes. Esqueci de passar o telefone para vocês participarem aqui com a gente. Mande seu torpedo ou sua mensagem para o número 62-8599-1000. E vamos abrir aí os primeiros torpedos nessa terça-feira, Jean, com a sua voz maravilhosa. Opa, obrigado. Paulo César Rocha tá mandando aqui. Ele colocou Pasqueta, depois viu que era você, colocou Luciana. Sou eu, viu? Um abraço para vocês. Vocês mudaram o esporte goiano e o jeito de debater o futebol. Sou louco pelo Goiás Esporte Clube, desejo a vocês tudo de bom. Doni, foi para mim uma grande surpresa. Abraços e obrigado pelo programa. Então, elogio você, foi uma Doni? surpresa muito positiva. Paulo César. Muito obrigado. Um abraço, Paulo César. Boa sorte ao Goiás no ano que vem. Aqui tem alguém que diz, porque vocês sempre criticam o Goiás, porque os cronistas goianos, tudo que o Goiás faz está errado. Basílio, do São Judas. Nem tudo que o Goiás faz está errado. Agora, o Goiás não está endividado até o pescoço porque fez tudo certo também. Então, nós precisamos aqui equilibrar. Elogiar quando faz as coisas certas, como eu acho que o Sérgio Haas fez esse ano. Correu um grande risco, mas eu acho que o resultado acabou sendo positivo. Agora, quando faz as besteiras, como contratar o Danilo, né, contratar esse tanto de jogador que não ajudou nada o Goiás, nós precisamos criticar. É ou não é, Doni? Com certeza. Na verdade, a gente não só critica o Goiás é muito elogiado. O torcedor, ele é engraçado, ele sempre acha que a gente está criticando o time dele, mas ele quer que a gente fale a verdade. A gente tem que falar a verdade quando o Goiás erra. O Goiás tem erros grandes porque ele é grande. E aí a gente tem que, de fato, cobrar mais de quem tem mais para vender, quem tem mais para oferecer, que é o Goiás. Uma coisa é você cobrar do Goiânia, outra coisa é você cobrar do Goiás. Então, as cobranças em cima do Goiás, elas são mais rigorosas às vezes, porque o Goiás é mais poderoso, é mais importante, envolve mais gente interessada, como, por exemplo, as críticas que eu mesmo tenho feito a esse novo programa do Nação Esmeraldina, aí, que eu acho que foi lançado de maneira errada. Esse é um assunto aqui do Marcelo. Então Boa noite, amigos. Olha, estou indignado com esses amadores que se dizem diretores de marketing do Goiás. O público-alvo do Nação Esmeraldina são os torcedores. E pasmem, senhores, nem convidados os torcedores foram. Fizeram no vestiário do Goiás com meia dúzia de torcedores. Sinceramente, projeto fracassado. Marcelo, torcedor do Goiás. E ele tem razão. Eu acho que nós já discutimos aqui o conteúdo do Nação Esmeraldina, já fizemos algumas críticas também. Eu, particularmente, acho que esse deveria ser o programa mais importante do Goiás no momento. É o programa mais importante dos clubes brasileiros. Todos os clubes estão tentando fazer isso. Os do Rio Grande do Sul já estão na frente, né? O Flamengo está crescendo, o Santos está crescendo. E o Goiás, como é hegemônico aqui no Centro-Oeste, já deveria estar muito mais avançado. Mas me parece que o Goiás, de fato, não leva isso muito a sério. Ele tem razão. Você faz um lançamento desse importantíssimo e não tem uma campanha de marketing, não tem uma campanha publicitária. O Goiás aposta única e exclusivamente na chamada mídia espontânea, que é essa que a gente faz dos noticiários. E é insuficiente para um programa desse tamanho. Eu acho que ele tem razão. O Goiás deveria buscar diretamente o seu consumidor, o consumidor desse país, que é o torcedor. E o Goiás não fez isso. É isso aí. Vamos falar agora. Mais uma? Mais uma. Porque não precisa comentar não. Lu, boa noite. É com prazer que assisto o programa. Quero parabenizar o André e o Pasqueto pelos seus bebês. Eu também quero parabenizá-los no ar. E uma coincidência, né? O André foi registrar o André Filho hoje no cartório. Quando chega lá, já está o Wendel Pasqueto na sua frente. Eu acho que eles ganharam desconto. Os caras fizeram um pacotão, uma vez o cara do cartório. Tinha visto isso na minha falou assim: vida. venham vocês dois juntos que a gente faz um abatimento. E aí o Geraldo Vinícius continua dizendo que Deus abençoe vocês. Obrigado, Geraldo. Muito obrigada, Geraldo. Vamos falar um pouquinho de Vila, né? O Vladimir Araújo não conseguiu sustentar o time na Série B, mas mesmo assim segue no comando do time na próxima temporada. A goleada do Ceará sobre o Vila Nova neste ano foi crucial para a saída de Christian Lauria e a chegada de Vladimir Araújo. Poucos dias depois, o novo comandante já assumiu o cargo.
De lá até o fim do Brasileirão, foram comandados 11 jogos, com 4 vitórias e 7 derrotas. E não conseguiu evitar o rebaixamento colorado. E mesmo assim, o contrato foi mantido e Vladimir tenta mudar o caminho do clube, em que foi zagueiro. Esta foi a primeira cartada de Hugo Jorge Bravo, que retorna ao posto de diretor de futebol, cargo que já desempenhou em 2013. Quem também retornou foi o gerente de futebol Francisco Albuquerque, que será o responsável pela montagem do time. Nomes como Neto Gaúcho, Robson e Frontini. Então tá aí, né? As últimas notícias do Vila. Vladimir Araújo continua. Eu tentei pensar assim, será que o trabalho do Vladimir Araújo poderia ter sido melhor, com os mesmos jogadores, mas sem os problemas financeiros? Poderia, talvez sim. O dinheiro interfere muito, atrapalha muito, mas é bom lembrar que o Vladimir Araújo já pegou todo o grupo do Vila Nova de moral baixa, vindo já de muitas derrotas. A temporada, quando ele pegou no fim, o Vila já estava praticamente dado como rebaixado por todo mundo, inclusive pela própria torcida. Então, talvez, se não tivesse os problemas financeiros, ele obtivesse um rendimento um pouco melhor, Luciana, mas não seria muito maior, não. Os problemas financeiros afetam demais a situação do dia a dia dos clubes, mas não é só isso. É preciso um planejamento, e esse planejamento envolve até a tal da pré-temporada de treinamento, de organização do andamento físico dos jogadores, e ele não teve tempo para isso, né? Vamos ver agora. Eu acho acertada a manutenção dele como treinador do Vila. Jean, agora vamos falar um pouquinho do Hugo Jorge Bravo, né, que retorna. Em 2013 a passagem dele foi curta, mas foi convincente, né? Foi. O que eu gosto mais nele, evidentemente, o trabalho que ele deixou uma boa impressão, apesar de ser curto prazo. Que mais me impressiona e que mais me agrada nele é que ele é um vilanovense nato. Ele não tem lado, o lado dele é o Vila Nova. Quando teve a outra diretoria, ele estava à disposição do Vila, trabalhando, o tiraram de uma posição de destaque, o colocaram para escanteio, depois chamaram novamente para a base, e hora nenhuma ele se indispôs para ajudar o Vila Nova. Então eu gosto disso na postura do Hugo Jorge Bravo. Eu acho que os demais dirigentes, conselheiros do Vila Nova, se tivesse essa mesma postura, o Vila seria muito mais forte, sem dúvida alguma, e ele demonstrou que entende. Ele conseguiu dar uma organizada na base, precisa melhorar muita coisa, principalmente tecnicamente. Eu já ia até te perguntar, você não acha que a nova diretoria do Vila está andando para trás, já que estava dando certo na base, eu pelo menos acho que estava, com o comando do Jorge Bravo, e agora mudando, né, o lugar dele, jogando ele para a diretoria do profissional? Você acha que a base não pode ser deixada de lado? Pode ser mudança de comando? Eu penso até que não. Porque geralmente o diretor de futebol do profissional, ele tem uma autonomia. Sim. E ele consegue interferir muito na base. Não, mas ele tem que ter olhos só. Como é que ele vai conseguir dividir isso? Mas a qualidade de trabalho. Eu não me lembro o nome do rapaz, que é quem vai ficar, que é quem vem trabalhando com ele. E, na verdade, Luciana, a ambição dos clubes todos é que o diretor de futebol tenha essa visão ampla do processo todo. É o que eles tentam copiar, acham que tem no Barcelona, que tem no Real Madrid, essa coisa toda desde a categoria de base até o profissional. Esse é o ideário do universo do futebol hoje em dia. Mas ele tem, eu não lembro o nome do rapaz, eu já ouvi algumas vezes, é o auxiliar do Hugo Bravo na categoria. O próprio Guto Veronese falou isso aqui no debate. E é quem vai assumir a base. É o cara que está trabalhando com o Hugo agora. Então vai manter a mesma linha. Eu acho que não vai haver perda nisso aí, não. Agora o Francisco eu não gosto. Quando teve no Vila Nova eu achei muito enrolado. Ele sabe que a fama dele não é boa. Muito enrolado, muito conversador na imprensa, promete muito, realmente... não entrega o que promete, não entrega o que vende, isso é muito ruim. O Vila Nova não está precisando de promessas, o Vila Nova está precisando de trabalho, e muito trabalho. Com todo respeito, a gente sabe das dificuldades que tem o Goiânia, mas o Francisco foi o diretor de futebol do Goiânia na Série B desse ano e o Goiânia não foi nada bem. Tá certo que o Goiânia tem problemas financeiros, mas o Goiânia estava com jogadores de categoria de base e eu não achei, o trabalho dele não foi o que se esperava. O Gustavo Souza até pergunta para nós nossos pitacos, né, a respeito de contratação. Então aí,
A Luciana trouxe a informação de quem são os primeiros. Vamos falar então de contratação, né? Ontem a gente falou, ontem quem falou isso foi o Pasquetto, não fui eu, sobre o Neto Gaúcho, né? E aí já se fala em retorno do Frontini. A especulação é que realmente já foi feito o convite para ele, né? Dele retornar aqui para o futebol goiano. E ele sempre alega que a família, os filhos deram muito certo em Goiânia, e principalmente ele. Acho que o principal é ele, né? Ele fez gols, conseguiu aí o apoio da sua torcida. Eu ia começar a desconfiar com ele, principalmente ele em que não, campo? Ele ali no gramado? Ou no... Doni, lá, né, Luciano? Deu certo lá. Nas 4 linhas. Bola, não, tô perguntando. Tô falando de bola ali, bola, papá. Deu certo jogando. E aí ele gosta muito da cidade de Goiânia, né? Pela educação, os filhos adoram, a esposa, papapei. Não, mas Goiânia é bom mesmo. É ótimo, né? Que não tem ninguém que não gosta de Goiânia. E apesar do trânsito. Mas bem. tinha que ter o defeito, né? Mas e aí, algumas pessoas concordam, né, com o retorno do Neto Gaúcho. Vocês concordam com o retorno do Frontini? Vai fazer diferença? O Frontini é o melhor deles, né? Sem dúvida alguma. Tecnicamente, é um nome que impõe respeito, sem dúvida alguma. Mostrou que está em forma jogando pelo Botafogo da Paraíba esse ano. Contra o Goiás mesmo, o Goiás sentiu a ira do Frontini, né, um goleador, um jogador que eu particularmente critiquei muito quando veio para o Vila Nova. Achei que era um jogador já ultrapassado em final de carreira, mas demonstrou que dá conta. E é um líder, um jogador apaziguador. Né? Quando esteve aqui, o Vila Nova passou por dificuldades financeiras também. Ele meio que dominou o grupo e deu sempre uma voz de confiança para a diretoria. Então é o tipo de atleta que o Vila Nova precisa nesse momento. Jogador que gosta do Vila, que quer jogar no Vila Nova, que gosta da torcida, gosta da instituição e é apaziguador. Depois que o Robson passou por aqueles problemas, eu acho que ele chega ainda mais motivado, né? Se der tudo certo no Vila. Não sei, essa a gente tem que aguardar. O Frontini estava jogando, eu concordo com o Jean por causa disso. O Frontini é um jogador que deu certo no Vila. Esse aspecto que a gente fica brincando, mas dele gostar da cidade, a família dele gostar, isso é positivo, que o cara tem interesse de vir, está sabendo da situação do Vila, já conhece. O Robson é um outro tipo de problema, a gente tem que ver como é que ele vai voltar. Sabe-se que ele está aí tentando manter a forma, até jogando futebol amador, o que é bom para não parar, né? Mas vamos ver, né? E o Neto não vai vir, né, agora, porque a entrevista que ele deu pra gente ontem, o Beto Castro falou com ele, e ele disse que ele tem contrato em vigência com o Brasiliense, só vem depois do Campeonato Brasiliense. O Vila não tem dinheiro para comprar o Neto, e acho que nem devia comprar. Nem aqui, nem na China. A não ser que haja uma composição. Mas eu também concordo com o Jean. Eu acho que desses 3 aí citados, o mais interessante é o Frontini. Então, 3 possíveis jogadores chegando e o preparador físico saindo. Alexandre Ireneu está fora dos planos do Vila. Quem vai ocupar esta vaga, né? Este posto é Wesley Almeida, do Sub-20 do Vila. Ele disse, né, que ele não aceitou a redução de 80% do seu salário. Eu acho que ninguém aceitaria. 80% é muito, O Alexandre, para mim, Lu, foi uma decepção. O Alexandre, cantado em verso e prosa por toda a crônica esportiva, como um grande preparador físico, pode até ser. Sim. Agora, talvez pela bagunça que é o Vila Nova, chega jogador e sai o tempo inteiro, ele não consegue homogeneizar a preparação física, mas o Vila nunca foi bem preparado fisicamente. Você acha isso? Você acha não, sem certeza, né? Eu tenho certeza disso. Não posso jogar a culpa nele. Sim. Né? Até que seria uma grande sacanagem da minha parte, porque o Vila nunca teve um elenco nas mãos dele para ele começar um trabalho, né, dar manutenção e terminar esse trabalho. Mas o Vila nunca foi bem preparado fisicamente. Eu acho isso complicado por causa da característica que se tornou a formação dos times do Vila. Eu digo sempre que existe um abismo no futebol brasileiro, onde estão vários times, que são esses que contratam jogadores a granel como time de verão. Os jogadores estão despreparados e não tem tempo suficiente para eles entrarem em ritmo. Isso é uma armadilha para os preparadores físicos. Isso aí. Está construindo, quer economizar? Confira o recado da Goiás Cola. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade.
Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. Então tá aí, recado dado, mais um intervalo aqui no PUC TV Esportes. Não se preocupe, o próximo assunto é Atlético. Também vamos ver aqui os gols mais bonitos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Nossos comentaristas vão votar e, claro, nós vamos registrar mais torpedos. Voltamos em 2 minutos. Bora lá, vamos registrar mais torpedos aí? Vamos lá, Jean. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Acha. Que time você torce, Luciana? Boa noite. Oi. Você já sabe se o técnico Wagner Lopes permanecerá no Atlético em 2015? Se essa história do Adson Batista será o novo presidente, é verdade? Uai, ele tem nome? Seu Pedro. É Pedro. Pedro, seguinte, posso responder do Atlético, você responde do seu time. Já que você começou, né? Desculpa. Não fui cavaleiro. Eu sei, você não foi mesmo, não, mas vamos lá, já começou. O Adson não quer, disse que não quer ser presidente, então essa página aí não existe. E o Wagner Lopes, ninguém sabe, tem que saber quem vai ser o próximo presidente. Eu acho que ele perguntou, porque na abertura do programa eu disse, né, que ele tá decidido que ele ia continuar no comando do Atlético. Aí o Doni puxou minha orelha e falou, quem te disse que ele vai continuar? Então foi um erro meu. Valeu, Doni. E respondendo a sua pergunta, Pedro, eu torço pro Vila. E sou cruzeirense. Boa noite a todos. O Pasqueta e o André resolveram ficar choco no mesmo dia. Parabéns a eles e que Deus esteja com todos. Sou Geraldo Fortunato. Vamos aqui para a próxima. O Ademir Borges, do setor oeste. R$ 140 de mensalidade do Nação Esmeraldina? Deve ser porque o Goiás vai mandar os seus jogos na magnífica Arena Serra Dourada ou Aliança Serrinha e disputar a importantíssima Sul-Americana. Boa noite, meu nome é José Felipe, abraço a vocês. Acham que o Paulo Baier seria bom para o Goiás? A Aparecidense está querendo contratar ele para o Campeonato Goiano e Série D. Abraço e obrigado. Para finalizar, seria bom. Era a dupla Paulo Baier e Walter no Verdão. Não, e os quarentões já estão, eles estão sendo muito Goiás, falados, não. né? Pro Goiás, não. O Paulo Baier na Aparecidense e a última notícia que eu ouvi em uma rádio é o Marcos Assunção no Itumbiara. Eu acho que... O Paulo Baier até o Paulo Baier, o Cocá falou, né? Que falou. estaria fazendo a proposta e tal. Agora, o Itumbiara, eu acho que é chute por enquanto. Não, o Marcos Deve Assunção não funciona. O Paulo Baier, como ele está praticamente encerrando a carreira, ele ficou muito tempo aqui, pode ser interessante. Fala-se aí também, né? Que a Aparecidense quer montar um time para chegar à decisão. Chegar à decisão, né? Porque depois da decisão é contra o Goiás, aí como é que faz? Mas, e talvez até vão fazer uma proposta para o Arley também. Mas pro Goiás não. Pro Goiás o Paulo Baier não funcionou pro Criciúma. A última. Mais um antes de chamar o Atlético. O hashtag Vinícius aqui. Eles adoram o programa de vocês. Manda um beijo para minha madrinha Jaila. Então um beijão para Jaila. Ela não perde um programa. Muito obrigado pela audiência dela. Valeu. Então vamos falar um pouquinho do Atlético. Vamos conferir as últimas notícias do Dragão com o nosso querido repórter Eric Maravilha. O meio-campista Thiago Primão foi um dos principais destaques do Atlético durante a Série B. O jogador marcou 3 gols em 10 jogos disputados. O mais bonito, aquele contra o Avaí no estádio Serra Dourada do meio de campo. Thiago Primão tem 21 anos, pertence ao Curitiba até o último dia deste ano. No entanto, a diretoria do Atlético negocia para a permanência do jogador.
Através de seu empresário, Alexandre Luz, o atleta demonstrou muito interesse em continuar no Dragão e fazer um contrato mais longo com o clube. O diretor de futebol, Adson Batista, já iniciou as negociações, mesmo sabendo que ainda não há uma presidência definida. Por enquanto, não se sabe quem será o presidente do Atlético. Bom, vamos lá. Bom, pelo menos a renovação do Thiago Primão está sendo encaminhada. Positiva ou negativa? Como que você avalia o Thiago Primão no Atlético? Eu acho que é bom. Foi um jogador que apareceu já do meio do campeonato para o final, no final do campeonato, mas jogou muito bem. É interessante. Acho que o Adson está certo de negociar com o jogador. Aparentemente, eu também ouvi umas declarações do empresário dele dizendo que tem, a princípio, interesse de permanecer no Atlético, sim. E eu acho que o Atlético é uma boa. O Atlético está se tornando, assim como o Goiás já se tornou há muito tempo, uma boa vitrine para esses jogadores que estão iniciando a carreira, como o Primão. Joga aqui, todo mundo vai ver, tem estrutura, ninguém pode negar que o Atlético hoje tem uma estrutura invejável. Né? E acho que o Primão é um dos que devem permanecer. O Atlético deve se esforçar para mantê-lo. Jean, a impressão que eu tenho é que os jogadores que não tiveram aquele problema, né, do cheque voltar, vai ser fácil a renovação. Igual do William Arão. O William Arão não quer ficar perto do Atlético, quer distância do Atlético por tudo, porque ele teve problema com a volta do cheque. É ruim, né, quando o cheque volta, ninguém gosta. E aí o Thiago Primão teve esse problema. Você acha que vai ser esse o caminho? Teve problema com o pagamento? Quero distância. Não teve? Fica? Depende da conversa, né? Depende de cada um. Depende das propostas que tem fora do Atlético. Tudo no futebol é muita conveniência. Aquilo que é conveniente para o atleta, para a diretoria, para o jogo de interesses que há dentro do futebol, as coisas acabam acontecendo dentro disso. Agora, independente de qualquer coisa, o Primão é um jogador tecnicamente muito bom. Né? Bom de fundamentos, de passe, condução de bola, domínio, chute para o gol. Se o Atlético renovar com ele, está fazendo sem dúvida um ótimo negócio. Agora, pelo jeito, a primeira renovação que o Adson fez foi a dele mesmo, né? Que já está contratando. Não, mas o Adson, é verdade, né? Disse que podia sair, né? Mas não vai sair, não. Acho que não. Acho que o Adson, como o nosso telespectador perguntou, o treinador eu não posso garantir, mas o Adson eu acho que eu vou garantir. Acho que ele fica. Cravar. Vocês dois deram as opiniões, né, no primeiro bloco em relação à renovação do contrato do Ricardo Drubsky. Renovação do Wagner Lopes. Ele pode, assim, você acha que ele teria coragem, assim? Será que alguns times estão buscando ele ou não? Ele não está com tanta moral, assim? Não, acho que ainda não. Acho que ele fez um bom trabalho no Atlético, mas ele ainda está aquém de ser de estar com o nome em evidência. Mas ele, de fato, fez um trabalho bom no Atlético. Seria bom para o Atlético se ele permanecesse. Mas ele ainda é um treinador iniciante, né? Ele teve aí uma experiência muito rápida no Criciúma, né? Na Série A. Iniciante aqui no futebol brasileiro, né? Ele teve um trabalho muito consistente no Japão, mas né? Mesmo assim. Mas aqui é desconhecido ainda. O Paulo Autuori, quando veio para o Botafogo e ganhou o título de 95, ele já era venerado em Portugal, mas era totalmente desconhecido no Brasil. Ele se tornou conhecido porque ele veio como uma aposta do Botafogo, o Botafogo acabou campeão brasileiro, e aí ele entrou nesse grupo, que agora parece que ele saiu do grupo dos mais bem pagos, né? O Wagner Lopes ainda não tem esse status, embora tenha feito um trabalho bom no Atlético. Eu acho até que cometeu erros, como todo mundo erra, ninguém é infalível, mas se o Atlético renovar com ele, estará fazendo um bom negócio. É isso aí. Com o fim do Brasileirão, né, várias estatísticas estão sendo feitas. A primeira delas foi em relação ao número de gols. Neste ano, o Brasileirão teve a pior média de gols por jogo desde a era de pontos corridos. Eu falo desde 2013. Então, eu trouxe para vocês uma cartela aqui, olha lá, com os melhores ataques e com os piores ataques. Vamos lá, o Cruzeiro está em primeiro com 67 gols, o Fluminense com 61, o São Paulo com 59, o Internacional com 53 e o Atlético Mineiro com 51. Agora vamos para os piores ataques. Vamos lá, o Criciúma com 28, o Bahia com 31, Botafogo com 31, Palmeiras com 34, Grêmio Sport com 36. E eu coloquei aqui o Goiás, ele está em 9º lugar, pior ataque de 2014. Ele fez, né, 38 gols.
E aí, eles entrevistaram alguns jogadores e ex-jogadores. E um deles, que é o Luizão, né, que jogou nos principais times de São Paulo e em 2 principais do Rio de Janeiro, e 3. ele justificou... Hã? Vasco, Flamengo e Botafogo. Foram Jogou 3? no Rio, Então, beleza. Foram 3 times do Rio. E ele justificou essa queda, né, de número de gols com a satisfação dos técnicos em um placar magro. Fez 1-0, fez 2-0, tira o pé da bola, tá tudo resolvido. Você concorda com ele, Jean? Você acha que o número de gols diminuiu por causa disso? Uma série de fatores, né? É muito difícil você falar de algo isolado. Uma questão técnica do futebol nacional, muitos jogadores saem e os melhores jogadores saem, essa reposição ela é um pouco lenta, deve-se a isso também. É uma questão tática de muitas equipes do meio da tabela para baixo, como Goiás, como Criciúma, como Bahia, foram times que fizeram pouquíssimos gols, né? Então tudo isso influencia. A falta de muitos artilheiros natos no futebol, né? Você teve o Fred jogando mal, jogou pouco, ainda foi artilheiro do brasileiro. Começou um ano mal na Copa e fechou um ano bem, né? Ele é artilheiro. Foi. E talvez com um pouquinho de humor, também não teve uma média de gol, porque a seleção brasileira não estava jogando. Para você, Doni, tá a falta de técnica, com a satisfação dos técnicos. Eu estava até vendo um programa que o Kaká, na ESPN, ele falou assim, ele justificou essa queda de rendimento por falta de tempo para descanso. Também entra? Pode botar tudo nesse caldeirão. Eu acho que a questão técnica, como o Luizão falou, é um problema. Os jogadores hoje têm, de fato, técnica menos apurada do que os do tempo do Luizão, por exemplo. Isso se deve um pouco ao futebol ter se tornado muito mais rápido e uma ênfase muito grande no preparo físico e menos treinamentos, aí eu discordo um pouco do Kaká, menos treinamentos de fundamentos, de chute, essas coisas todas. A gente tinha, no tempo do Luizão, por exemplo, todo time tinha 3, 4 jogadores que batiam falta muito bem. Hoje não tem. Quando aparece um fazendo um gol de falta, o pessoal acha... É golaço. É golaço, entendeu? Por quê? Porque não treinam, os caras treinavam. Não há tempo. Não sei se é descanso, como disse o Kaká. O calendário brasileiro é muito difícil. E eu vejo essa questão tática também. Muitos times jogam muito atrás. Não existe a função do meia. O Fred, por exemplo, foi artilheiro e se recuperou porque no Fluminense ele tem o Conca, que arma as jogadas. Na seleção ele tinha quem? Não tinha, né? O Filipão esqueceu de levar o Ganso ou qualquer um para fazer esse tipo de serviço. A seleção brasileira não tinha. Tinha o Oscar que saía correndo com a bola, levava a bola lá, tinha o Neymar que saía correndo com a bola, mas ninguém que armasse. Então tem muitos volantes. Então a gente joga muito na defesa e chega correndo no ataque. Isso também atrapalha os atacantes. Jogadores como o Fred, como o Frontini, eles necessitam de que alguém prepare a jogada e leve a bola para eles, abasteça eles no ataque. Eles não têm a mobilidade para sair. Por que nós temos hoje, por exemplo, no Goiás, o Eric como artilheiro? Porque o Eric se movimenta. Então ele vem, pega a bola, ele tem velocidade e vai. Já o Samuel sofreu, porque o Samuel precisa de que alguém mande a bola para ele. Você vê que o Samuel marcou 2 gols, até mostrando que ele é um bom finalizador dentro da área. Agora, quando querem que ele faça outro tipo de função, fica difícil. Mas é um conjunto de fatores. É isso aí, o último intervalo aqui no PUC TV Esportes. A seguir, registramos mais torpedos e vamos ver aí a última seleção dos gols mais bonitos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Voltamos em 2 minutinhos. De volta ao PUC TV Esportes, né? E agora vamos registrar os últimos torpedos, Jean. Manda brasa e pode descarregar vários, que esse bloco é só de torpedos. Nossa, vamos lá. Boa noite vocês da mesa. É verdade que o Vila está atrás do Douglas Assis e também o Thiago Marim. E o contrato do Frontini já está encaminhado também. Abraço, Marcos Renan, da Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia. Douglas Assis é aquele zagueiro? Não, lembro, ué. O Frontini tá a notícia de que o contrato está encaminhado, sim. Agora o Thiago Marinho, eu desconheço esses dois. A Luciana que está lá todo dia não sabe. Mas amanhã eu vou averiguar. Foi bom você falar isso. O torcedor Paulo Baira estaria acertando com a Aparecidense. Procede isso?
Pro futebol falir ainda, vem essa veiarada toda. Procede, a conversa é essa aí. Parece que a Aparecidense quer montar um time aí e considera forte isso aí. Está chamando o Paulo Baier e há também a conversa de que estão tentando convencer o Arley. Deixa eu abrir mais. O Arley vai aposentar ou assinar com outro clube em 2015, assinando Anderson. A princípio tem dois caminhos. Um seria ele ir para os Estados Unidos, ele tem parentes que moram lá, a família dele parece que mora lá, e ele teria algumas propostas, já tem alguns anos, para jogar lá, né? Aqui tem essa conversa que a Aparecidense está tentando convencer ele a disputar o Campeonato Goiano pela Aparecidense. Acho que esse foi o principal assunto nos torpedos hoje, né? É. O povo gostou. Tem um aqui, eu assisto o programa todos os dias e torço pro Goiás. Manda um abraço. Não colocou o nome. Então gente, um abraço para toda a nação esmeraldina. Coloca o nome, coloca o setor, coloca tudo. Um abraço para todo Esmeraldino. Pronto. É isso aí, Lu. Tem mais alguns, né? aqui, mas tá muito misturado. Tá misturado? Tem alguns grupos aqui, eu vou falar pro Enio dar um limpa. Sei. É porque são eles querem grupos a gente que não no falam grupo, nada né? com nada. É. E aí a gente perde muito tempo buscando, abrindo. Mas então, enquanto você perde tempo aí, eu Cadê vou os colocar os 5 gols mais Manda aí, votados enquanto eu da abro última mais aí. rodada do Campeonato Brasileiro. Mas aí você, com um olho no tablet e com outro aqui, porque você vai ter que voltar. Será que você dá conta? Porque mulher dá conta. Eu já tenho meu voto. Peraí. Vamos lá, gente. Coloca então aqui os 5 gols mais bonitos. Primeiro gol aí que a gente selecionou, acho que é do Abuda. É Abuda, chapecoense. Perdeu para o Goiás, mas teve esse golaço. Eu achei bonito, né? A jogada é bonita. E olha lá, de primeira. Então, Abuda, primeira opção. Segunda opção para o Doni e para o Jean. Fábio Santos, a jogada é Do bonita, Danilo né? é maravilhosa, né? Danilo, Fábio Santos. Joga muito o Danilo. Que é isso? Demais. Tem gente que fala que não joga. Eu quero matar quem fala isso. Terceira opção aí, de gol mais bonito, Luan. Eu sempre coloco uma cobrança de faltinha, né? Olha lá. Luan do Grêmio. Quarta e penúltima opção. Marcelo Moreno tinha que colocar um no Cruzeiro, né? Mas foi bonito. Esse gol aí. Voleio, né? Eu acho que neste ano ele fez 2 gols de voleio. Sim. Não foi? Quarta opção, Marcelo Moreno do Cruzeiro. Quinta e última opção para vocês dois votarem, Rômulo do Bahia. Foi rebaixado, mas já deu uma chance pro Rômulo. Não, mas a jogada foi bonita. Olha lá, ó. O passe Adorei. Muito bonito esse gol. Vamos começar com você, Doni. O gol do Marcelo Moreno. Vai ficar com o cruzamento foi melhor feito e o jogador é um gol mais difícil. A jogada do Corinthians também é muito bonita, mas é uma linha de passe, assim como o gol do Bahia. O gol mais bonito mesmo é o do Marcelo Moreno. E para fechar o programa, o seu voto? Marcelo Moreno, um abraço para todo mundo que mandou mensagem aqui, viu, Lu? Muitas mensagens, pedindo para falar do Cruzeiro, do Palmeiras. Amanhã vamos falar mais sobre falando que o gol mais bonito foi do Abuda, muita mensagem, um abração para todos. Mas agradeço vocês dois hoje pela paciência, não se esqueçam, amanhã eu estou aqui, viu? Até sexta-feira, uma boa noite para todos vocês, tchau.